do governo de José Sócrates. Foi, como lhe disse, o primeiro debate quinzenal de António Costa enquanto primeiro-ministro. Comigo, Sónia Fertuzinhos, vice-presidente da bancada do PS, e Sara Madruga da Costa, vice-presidente da bancada do PSD. Boa noite a ambas, bem-vindas. A senhora está a uma fartura de anúncios, a correção de injustiças do ponto de vista do governo, efeitos disto tudo no equilíbrio das contas públicas. Bom, em primeiro lugar, eu não lhe chamaria fartura de anúncios. Eu chamaria uma estratégia sólida, de confiança, para a recuperação do país que se impõe. O país enfrentou nos últimos 4 anos e meio não só as consequências de uma crise económica e financeira que já vinha de 2008, 2009, mas também enfrentou as consequências muito pesadas, com a maior recessão de há muito tempo, em 2013, de uma estratégia que se revelou errada. Revelou-se errada pelo número de pobres que temos hoje, revelou-se errada pelo número de pessoas que perdemos, desde logo a geração mais nova e mais qualificada, revelou-se errada pela quebra da natalidade de uma forma como nunca antes tinha acontecido. Isso vai ser corrigido agora com estas medidas? Revelou-se errada no desemprego e, portanto, aquilo que o país de facto hoje precisa é de uma estratégia que relance o crescimento económico, que relance a criação de emprego, que relance a noção de trabalho digno, e na base dessa estratégia estão algumas das medidas que hoje foram apresentadas ao país e aos portugueses, de resto, em consonância com aquele que era o programa do Partido Socialista nas últimas eleições. E haverá dinheiro para isto? E haverá dinheiro para isto, porque, como o Sr. Primeiro-Ministro hoje disse, para além do objetivo de relançar a economia, quer pelo aumento do rendimento das famílias, quer pela criação de condições para o financiamento das empresas, esses objetivos são também compatíveis com os objetivos de consolidação orçamental e de cumprimento dos nossos compromissos com Bruxelas. De resto, aquilo que o anterior governo também não foi capaz de cumprir, porque este ano nós vamos fazer tudo o que é possível ser feito para sairmos do procedimento de déficit excessivo, mas claramente não será possível atingir a meta que o anterior governo tinha para este ano, que de resto já era uma meta considerada impossível antes das próprias eleições. E, portanto, esta é uma estratégia responsável, de confiança, que o país vai agora começar a aplicar numa perspectiva de sairmos de uma trajetória que não perspectivava o desenvolvimento do país e a saída de uma espiral de pobreza que era insustentável, não apenas para o nosso país, como para qualquer país que se quer desenvolvido. E se ainda por cima mantemos a consolidação orçamental e respeitamos os compromissos com Bruxelas, está tudo bem com estas medidas, Sr. Deputado? Muito boa noite. Antes de mais, permitam-me fazer algumas considerações prévias que me parecem adequadas sobre o que se passou em relação ao primeiro debate quinzenal desta nova legislatura e para, em primeiro lugar, explicar às pessoas que nos estão a ouvir lá em casa que a razão regimental pela qual existe o debate quinzenal é para possibilitar que o Sr. Primeiro-Ministro vá ao Parlamento e responda às questões dos Srs. Deputados, porque é o Parlamento que incumbe a fiscalização da atuação do Governo. E em relação a essa questão, há aqui algumas notas que acho que ficaram claras neste debate quinzenal. O Sr. Primeiro-Ministro não respondeu à maioria das perguntas que foram formuladas pelos Srs. Deputados. Regressou-se aqui a um estilo que tinha sido abandonado e tinha sido praticado pelo anterior Primeiro-Ministro do PS, o Sr. Engenheiro Sócrates, de se anunciarem novas medidas na intervenção inicial de um debate quinzenal. Os restantes partidos... Essas medidas são úteis, os portugueses convém eu ainda não estou a falar sobre a utilidade das medidas, mas sim pela questão da estratégia, a questão do estilo, que me parece que não se afigura muito de encontro, nunca vai muito de encontro ao que o regimento, a razão de ser, digamos assim, da figura do debate quinzenal. Em relação também aos restantes partidos de esquerda, nota-se perfeitamente que ainda não assumiram por completo o seu papel de suporte a esta nova maioria parlamentar, têm uma tendência para continuar a fazer uma oposição a um governo do PSD e CDS que já não existe,
porque atualmente o PSD e o CDS são oposição e não são governo. O Sr. Primeiro-Ministro, também me parece pertinente referir que o Sr. Primeiro-Ministro assumiu perante os portugueses hoje, no debate quinzenal, o compromisso de cumprir com a meta do déficit dos 3%. É uma nota que acho que é de saudar e estaremos aqui a fiscalizar o cumprimento deste compromisso assumido pelo Sr. Primeiro-Ministro. E aqui uma questão que não ficou de todo esclarecida e que era fundamental esclarecer neste debate quinzenal tem a ver com a questão do draft do Orçamento de Estado para 2016. Que o Sr. Primeiro-Ministro foi questionado sobre essa questão e não respondeu quando é que será apresentado esse draft do Orçamento de 2016. Em relação aqui à estratégia económica, também nos parece curioso que assente, ao fim e ao cabo, esta estratégia do PS neste momento sobre uma, digamos assim, santíssima, como se lhe chamam agora na comunicação social, uma santíssima trindade assente na ideia de mais emprego, mais crescimento e mais igualdade. Ora, como todos nós sabemos... Tudo isso é positivo, mais emprego, mais crescimento, mais igualdade. É positivo, claro que sim, mas como nós todos sabemos, não se consegue criar emprego e mais emprego por decreto. E há aqui uma questão que volto a salientar, que é a questão da austeridade, que tanto foi falada, não é uma questão programática do PSD, nem nunca foi. Foi uma questão de enfrentar a realidade e a conjuntura económica que existia. E também uma questão que ressaltou aqui do debate quinzenal de hoje foi, ao fim e ao cabo, uma tentativa algo demagógica do Sr. Primeiro-Ministro de tentar explicar ao país que hoje o país tem condições de repor os rendimentos das famílias porque existe um novo governo. Ou seja, há aqui como com um golpe de magia, um golpe de ilusionismo que se parece que agora, como mudou o governo e como agora mudou a cor partidária do governo, de repente com uma varinha mágica ou com o condão maravilhoso, vamos mudar aqui os rendimentos. E isso é perigoso do seu ponto de vista? É perigoso porque a questão da austeridade é uma questão de enfrentar a realidade do país tal como ela é. E o que aqui é perigoso para mim, para mim e para nós, para o PSD, é tentarmos perceber como é que este governo vai conciliar as decisões políticas que está a tomar, que vão no sentido da anulação de todas as medidas e reformas do governo anterior que levaram ao equilíbrio das contas públicas, que levaram ao início da recuperação da economia e do emprego e à consolidação orçamental, e como é que vão compatibilizar essa anulação dessas medidas com o crescimento económico. Isso é uma questão que eu não sei como, que vejo com algumas dúvidas. Ou seja, não sei pode estar em risco, como disse de resto o antigo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, o esforço dos portugueses ao longo dos últimos anos. Bom, eu julgo que o esforço dos portugueses ao longo dos últimos anos estaria em risco se continuássemos com as mesmas políticas dos últimos 4 anos e meio. E eu gostava de recordar à senhora deputada do PSD que, de facto, o anterior Primeiro-Ministro, o Dr. Pedro Passos Coelho, assumiu desde logo que o memorando de entendimento e o programa da Troika era o seu próprio programa, que não havia divergências. Há declarações na imprensa, escritas no plenário, sobre estas afirmações do Sr. Primeiro-Ministro. Mas o Sr. Ex-Primeiro-Ministro e o ex-Ministro Vítor Gaspar, que todos nós nos recordamos, disseram mais. Disseram que o memorando da Troika não era por si só suficiente e que, por prudência, estas foram as palavras do ex-ministro Vítor Gaspar, por prudência, nós vamos aumentar a dose da austeridade para garantir que em qualquer dos cenários conseguimos atingir os resultados a que estamos obrigados. Ora, a verdade é que... Por isso é que ficamos com os cofres cheios. A verdade é que... Bem, essa dos cofres cheios é uma discussão do copo meio cheio, meio vazio. Ficamos com os copos cheios, o país com mais pobreza, mas enfim. E, portanto, para retomar o que estava a dizer... foram à lei da Troika porque acreditaram, e isso é uma vantagem, acreditaram numa estratégia, aplicaram essa estratégia e os resultados foram vários. Desde logo, em todas as avaliações do memorando, as metas para o déficit, para a consolidação orçamental, resvalavam para se adaptarem ao resvalar das contas públicas. Tudo isso foi julgado, desculpe interrompê-la, Sr. Deputado, tudo isso foi julgado nas últimas eleições. Só para explicar... Eu estava a ver implicações... a perigosidade ou não que estão levantada pela senhora deputada do PSD, com esta inversão de... Mas o que eu queria explicar, e digo de forma sintética, o que eu queria explicar é que houve uma estratégia que
foi assumida como sendo a da Troika e até indo além da Troika, que falhou. E, portanto, o país tinha que tirar as ilações. E o governo que se seguiu ao governo anterior tinha que tirar essas ilações. E, portanto, enfrentar a realidade fazemos de duas formas. Ou resignamos com a realidade e decidimos empobrecer, que foi o que o anterior governo fez, ou enfrentamos a realidade e procuramos um equilíbrio entre aquilo que temos que fazer e o país de que não queremos desistir. E o país de que não queremos desistir não é compatível com os números da pobreza que temos hoje, com os números de desempregados que temos hoje. Ainda hoje soubemos que os desempregados, a esmagadora maioria, são de longa duração e a esmagadora maioria dos desempregados não tem qualquer apoio, e esse é um problema grave que urge enfrentar com políticas adequadas. E, portanto, toda a estratégia do governo que hoje foi apresentada, e já agora também explico à senhora deputada que há dois tipos de debates quinzenais com o Sr. Primeiro-Ministro. Há um em que só há perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro, desde o início até ao fim. E há outro modelo de debate quinzenal em que o Sr. Primeiro-Ministro faz uma intervenção, apresenta uma intervenção ao plenário e sobre essa intervenção é questionado. Hoje o modelo era de intervenção e depois o Sr. Primeiro-Ministro ser questionado. E, portanto, nesta intervenção, primeiro debate quinzenal, o Primeiro-Ministro apresentou com clareza... A questão do modelo... Essa é a sua avaliação de que não respondeu às questões. A minha avaliação é de que respondeu cabalmente às questões e, de resto, trouxe uma outra boa prática do passado, que era a do Sr. Primeiro-Ministro se fazer acompanhar pelo Governo. Porque realmente, nestes debates, e até para o Sr. Primeiro-Ministro estar mais apto a responder a todas as questões, é bom que se faça representar com o resto do Governo, que quando vai à Assembleia também está a trabalhar. É bom que se diga. Indo a outro tema que foi abordado neste debate, problemas com a banca portuguesa, de resto não são de agora. Uma vez mais, os contribuintes, estou a falar do Banif, os contribuintes vão ter de ser chamados a pagar, foi algo que António Costa deixou no ar. Bem, antes de responder à sua questão, voltar um pouco atrás para explicar que o que realmente é preocupante nestas medidas que foram anunciadas pelo Sr. Primeiro-Ministro e que têm vindo a ser anunciadas no Sr. Primeiro-Ministro é que se volta outra vez a insistir em políticas que nos levaram quase à bancarrota. Porque essas medidas assentes em políticas de consumo, todos nós sabemos qual foi o resultado para o qual contribuíram. Contribuíram para a quase bancarrota e a entrada da Troika em Portugal. Diga lá o que é que tem sustentado o que vocês chamam de retoma económica. É o consumo. É verdade. É o consumo. É verdade, senhora deputada. E é isso que não foi ainda assumido, mas que os portugueses facilmente já compreenderam e por isso tivemos o voto e ganhamos as últimas eleições, é que se realmente foram as medidas que este governo tomou, este governo não é, o anterior governo tomou, e foram os sacrifícios dos portugueses que permitiram que o país estivesse nas condições onde está e que vão permitir seguramente que o senhor atual Primeiro-Ministro possa cumprir com o déficit dos 3%, porque se não fosse assim, estaríamos com o caldo entornado e não poderíamos cumprir com essas metas orçamentais. O anterior governo foi a formiga e este governo vai ser a cigarra, de seu ponto. Eu penso que sim, infelizmente parece que já vem sendo o hábito os governos do PSD serem chamados a fim e ao cabo a fechar a torneira e a tomar as medidas que normalmente não são populares. Isso é uma versão revisitada da história, mas está bem. Mas a história normalmente volta a concretizar-se. É revisitada. E agora parece que se vai querer abrir os cordões à bolsa, vai-se querer começar outra vez aqui a gastar o dinheiro que temos e que não temos para medidas de curto prazo, porque a senhora deputada ainda não conseguiu explicar aqui, nem o senhor Primeiro-Ministro, como é que vai criar mais emprego. Isso é uma questão que eu penso também que vai estar atento no seu papel de oposição para perceber, porque as medidas de emprego não se criam mais emprego por decreto, senhora deputada. Como é que vão criar mais emprego com estas medidas que estão a ser propostas? Não vejo como é que vão fazer isso. Não vejo que sejam com políticas de consumo que se crie mais emprego. Em relação à questão do Banif, o senhor Primeiro-Ministro também já assumiu um compromisso de que os depósitos estão salvaguardados. É claro que esta questão do Banif acho que preocupa todos os portugueses. Acho que não devemos politizar esta questão do Banif. É muito importante, ou são muito importantes os depósitos do Banif, quer
a grande influência que o Banif tem em relação às comunidades portuguesas na nossa diáspora, quer em relação à sua influência nas regiões autónomas e também no próprio território continental, e acho que vamos aguardar para ver como é que decorre o processo de alienação, se vão surgir interessados na compra do Banif, mas o compromisso do Sr. Primeiro-Ministro penso que será para cumprir de salvaguarda dos depósitos dos contribuintes. Dos depósitos, sim, mas os contribuintes podem ser chamados a pagar, como aconteceu com o BES, por exemplo? Isso foi algo que António Costa deixou no ar. O Sr. Primeiro-Ministro disse que ia fazer tudo o que fosse possível fazer para que os custos para os contribuintes fosse o menor possível. A situação do Banif é uma situação preocupante. De resto, deve-nos fazer pensar que o memorando de entendimento tinha como um dos pilares essenciais a estabilização do setor bancário e financeiro e, portanto, quando nós enfrentamos a situação que enfrentamos, devemos pensar sobre o que alguns chamam do sucesso do memorando de entendimento. Neste pilar não foi seguramente e, portanto, eu julgo que é uma situação que naturalmente vai ser acompanhada com muito cuidado, que o Sr. Primeiro-Ministro chamou a si e que assumiu com toda a frontalidade e transparência desde a primeira hora. Eu gostava apenas de, voltando um pouco ao que disse a senhora deputada, dizer duas coisas. Em primeiro lugar, quando agora o PSD diz que o Governo se devia dar por muito satisfeito porque tem condições para cumprir um déficit de 3%, eu gostava de recordar à senhora deputada que o déficit que o anterior Governo tinha previsto para este ano era 2,7%. Portanto, nós vamos ter um déficit de 3% com muito esforço, e esta já não é uma novidade, portanto já discutimos isto antes da campanha, quando o objetivo do anterior Governo era 2,7%. E, portanto, há aqui claramente mais um falhanço do anterior Governo relativamente àquilo que ele próprio previu para si. E, portanto, agora estarem a dizer que criaram as condições para cumprir um déficit de 3%, no mínimo é, enfim, caricato. Relativamente à estratégia e como é que vamos relançar a economia, Senhora Deputada, o emprego não seria é por decreto, de facto. Como? Não, obviamente, aliás, e também já vimos isso nos últimos 4 anos e meio, não era necessário. Mas realmente há aqui uma estratégia em várias frentes, mas desde logo, como disse, uma política de aumentar o rendimento das famílias não é propriamente uma política de incentivo ao consumo, é uma política de aumento do rendimento das famílias que servirá e que terá vários efeitos na economia que nós consideramos que são positivos e que vão ter repercussões na capacidade de criação de emprego, desde logo porque uma das condições essenciais para as empresas investirem é terem a noção de que os seus produtos vão ser comprados, explicando de uma maneira muito simples, mas não é só a política de aumento do rendimento das famílias. É uma política de criação de condições para o investimento das empresas. E aí, por exemplo, este Governo vai poder concretizar a criação de um banco de fomento que o anterior Governo muito anunciou e prometeu e que não concretizou. Diga, Sr. Deputada, apesar de não confiar, como já disse nos argumentos da Sra. Deputada do Partido Socialista, ficou ou não, e peço que a brevidade porque o tempo voou nesta nossa conversa, não ficou patente neste primeiro debate uma sintonia à esquerda dos partidos que apoiam este Governo e que dão maioria no Parlamento? Claro que ficou evidente essa sintonia à esquerda e o PSD está no seu papel de oposição e vai continuar no seu papel de oposição de fiscalização do Governo e realmente preocupa-nos que achamos que estas medidas com as quais não concordamos e a prova que estas medidas não tiveram sucesso é que com medidas opostas o PSD conseguiu equilibrar as contas públicas. Portanto, se o PSD conseguir equilibrar as contas públicas com medidas opostas, não conseguimos perceber como é que o PS contradizendo todas as reformas e todas as medidas que foram tomadas pelo PSD, vai conseguir esse milagre da recuperação económica. Há aqui uma questão que não foi referida, também tem a ver com a questão das exportações. Também nos preocupa muito que esta política virada mais para o consumo e para as importações poderá prejudicar as exportações e foi graças também à aposta nas exportações que a economia do nosso país melhorou. Portanto, estaremos aqui a seguir atentamente a posição e as políticas adotadas pelas dúvidas que a anterior maioria colocou sucessivamente à solidez da atual maioria, do apoio do PCP e do Bloco ao Partido Socialista. Essa solidez da atual maioria, quem deve demonstrá-la na prática... Mas ficou demonstrada hoje no Parlamento?
Neste momento, sim, mas quem deverá demonstrá-lo e quem deverá ter a responsabilidade para fazer com que essa maioria funcione bem do país é, neste momento, os partidos mais virados para a esquerda. Neste momento, o PSD está preocupado em fazer a melhor oposição possível e é esse o nosso desafio e o nosso compromisso com a população. O que é que o Partido Socialista terá de ser um negociar constante com estes dois partidos para se manter a aparente sintonia que hoje vimos no Parlamento? Bom, eu acho que a sintonia não é aparente, é uma sintonia real e hoje isso foi verificado. E a negociação permanente, sim, vai fazer parte da nossa forma de governar, não apenas com os partidos no Parlamento, mas também no âmbito da concertação social, e o Primeiro-Ministro anunciou várias medidas de dinamização da concertação social e consideramos que este governo e a forma como este governo foi possível traz maturidade não só ao nosso sistema político, mas também à nossa própria democracia. É uma nova forma de governar, uma forma de governar inclusiva, que inclui partidos que até agora estavam arredados da responsabilidade governativa e esperamos, com esta maior abrangência de responsabilidade governativa, consigamos também mobilizar a sociedade com mais força e mais convicção para os desafios que enfrentamos e, sobretudo, para conseguirmos um equilíbrio que consideramos fundamental, que é o equilíbrio entre os nossos compromissos e o país do qual nós não queremos desistir. E nós sabemos bem o que é esse país e vamos construí-lo. Cá estaremos para ir avaliando. Também, Sr. Deputados, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Política Mesmo fica por aqui, já a seguir a 25ª hora com a Ana Sofia Cardoso. Boa noite, até amanhã.